a importância da adoração, o que a adoração ela promove na vida do adorador e quais situações e circunstâncias que nós devemos adorar o Senhor. Atos capítulo de número 16, versículo 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão forte terremoto, um tão grande terremoto, os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Somente esse texto, irmãos, pode se aceitar. Irmãos, como eu disse, nós estamos meditando sobre adoração. Esses 2 meses nós estamos falando sobre adoração. Nós tivemos 5 quartas-feiras no mês de abril, nós estamos em maio, né? Abril, 5 quartas-feiras. Nosso irmão Fernando ministrou em uma, eu ministrei em 4 delas. Hoje, eu acho que deve ser a 5ª ou a 6ª ministração só sobre adoração que nós estamos ministrando. Eu também estou conduzindo essa mesma campanha na sede. E lá na sede, então, eu acho que eu estou ministrando agora, somando todas as quartas-feiras. Eu acho que essa deve ser mais ou menos a 14ª ou a 15ª, e tudo falando sobre adoração. É claro que o assunto é extremamente vasto na Bíblia Sagrada, mas chega um momento que a gente começa a se pedir para Deus: Senhor, multiplica a graça, porque é onde nós vamos encontrar assunto, né? Como eu disse para os irmãos, a palavra adoração, o termo adoração, o processo da adoração é muito vasto na Bíblia Sagrada. E esse texto de Atos dos Apóstolos, ele nos ensina algo muito interessante: o local, o lugar e a circunstância que Paulo estará adorando a Deus. Semana passada nós meditamos sobre Josafá, que adorou a Deus quando ele tinha um exército enorme de inimigos que estavam vindo contra ele. Fechou-se em oração, Deus usou o profeta, disse que traria vitória para eles. Então eles confiaram na palavra do profeta, adoraram a Deus. No outro dia pela manhã foram ao campo de batalha, mas já foram adorando, um processo de louvor e de adoração. Hoje nós vamos meditar em rápidas palavras sobre esse processo do apóstolo Paulo. Esse texto é muito conhecido, já houve outras ministrações aqui sobre ele. Quando o apóstolo Paulo, na cidade de Filipos, expulsou o demônio de uma menina, foi então preso, o açoitaram, o espancaram, tanto ele quanto o seu companheiro, que é Silas. Eles apanharam e apanharam muito. Colocaram eles na prisão. E na prisão, eles passaram a orar e adorar a Deus. O versículo 25 é muito forte, diz assim: olha, e de repente, versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam orando e adorando, eles estavam orando e louvando, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Mas em qual lugar que eles estavam? Em uma prisão. E por qual motivo eles estavam ali? Por fazer o bem a uma menina. Por que eles estavam presos? Não só porque eles haviam feito o bem por aquela menina, mas porque eles estavam obedecendo o Espírito Santo. Porque Paulo tinha um outro projeto. Ele havia decidido ir para um determinado lugar, mas o Espírito Santo o impediu de ir para onde Paulo desejava ir, e o Espírito Santo direcionou o apóstolo Paulo para essa localidade. E aqui nessa localidade tem uma menina que fica com um espírito de adivinhação. Paulo liberta essa menina e vai preso. Então, por que Paulo está preso? Porque ele fez o bem a uma menina. Por que Paulo está preso? Porque ele obedeceu a voz do Espírito Santo. Por que Paulo está preso? Porque ele seguiu a voz de Deus. Então ele está preso em uma circunstância, ou por um motivo, que eu e você poderíamos ficar revoltados, irritados, nervosos. Se nós fizemos o bem para essa pessoa, por que nós estamos presos? Se nós ouvimos a voz de Deus, por que fomos parar em uma prisão? Paulo poderia estar reclamando, murmurando, questionando a Deus os motivos pelos quais ele estava ali. Mas não, ele não se deixou ser tomado pela circunstância e pela situação. Antes, ele louvou, ele adorou, ele exaltou a Deus.
no fundo de uma cela fria, ele está cantando louvores a Deus. Olha que coisa fantástica. Tem um louvor de uma irmã que diz que adorar a Deus na prosperidade é fácil, né? Nós estamos aqui nessa casa de oração hoje, embora todos nós estejamos cansados, todos nós trabalhamos, então nós estamos cansados. Nós temos um ambiente muito gostoso, nós temos liberdade para ir e vir, tomamos um banho, comemos uma refeição maravilhosa, mas Paulo não. Paulo está numa masmorra porque havia feito bem a alguém. Ele poderia estar reclamando, murmurando, questionando, mas qual foi a atitude desse homem? Adorou a Deus. Meu amado irmão, como eu já ministrei aqui nessa igreja, a adoração ela produz algumas coisas na nossa vida. Primeiro, a adoração ela fortalece a nossa fé. Segundo, a oração ela quebra barreiras, ela despedaça algemas, tanto física quanto emocional e quanto espiritual. E num desses casos, para provar isso, é esse texto aqui. Quando eles estão adorando, o fato deles adorarem a Deus trouxe resposta e providência da parte de Deus. Olha que coisa fantástica, meu amado irmão. Se eles estivessem reclamando e murmurando, Deus poderia não ter socorrido eles. Deus poderia não ter ido a eles socorrê-los. Pelo contrário, eles estavam adorando, eles estavam exaltando. Isso mostra para mim e para você o seguinte: independente da situação e da circunstância, independente do lugar aonde nós estejamos, nós devemos cantar louvores a Deus. Por mais que a situação é difícil, por mais que a situação é ruim, por mais que a situação ela venha contra toda a nossa expectativa de vitória, de alegria e de esperança, nós devemos adorar a Deus, não de uma forma hipócrita, não, mas porque o Espírito Santo de Deus está dentro do nosso coração, confortando, consolando a nossa alma e nos injetando, aleluia, força para que nós possamos continuar na caminhada. Então, quando nós cantamos a Deus, quando nós exaltamos a Deus, independente do lugar e da situação, irmãos, como pastor, eu já dirigi culto nos mais diversos lugares. Já preguei nos mais diversos lugares. Preguei na cadeia, preguei no cemitério. E é engraçado que aonde você está, por exemplo, no cemitério, quando os cultos fúnebres, eu fui realizar culto fúnebre, e você vê que as pessoas estão chorando, as pessoas estão tristes, com um motivo e com razão. Porém, quando nós nos reunimos para cantar, e aí a gente começa a cantar alguns louvores da harpa, você começa a ver alguns semblantes que começam a sorrir, outros começam a chorar, mas não pela dor da perda, mas pela certeza e pela confiança que aquela pessoa que morreu em Cristo está num lugar reservado para ele, de paz e de harmonia. Então, aonde você está e você começa a cantar louvores e adoração, a sua alma se preenche, a sua alma enche. Eu me lembro de uma ocasião que nós fomos fazer um trabalho de evangelismo lá no Montemor, estava eu e o pastor Henrique, a minha esposa, isso há alguns anos atrás, e nós fomos na casa de uma irmã, foi o primeiro culto evangelístico na casa da irmã, e nós realizamos o culto, cantamos vários louvores, adoramos a Deus, foi uma bênção. Quando acabou o culto, os irmãos, as pessoas saíram, foram para suas casas, e a dona da casa disse assim: "Eu vou fazer um café para vocês." E tinha bastante jovens ali, muitos jovens. E o pastor Henrique pegou o violão, os irmãos conhecem o pastor Henrique, ele começou a cantar um louvor, daqui a pouco o segundo louvor, 3 louvores. Eu confesso para os irmãos que nós ficamos ali até 1h30 da manhã, cantando. E muitos que foram, voltaram. Muitos que foram embora para casa, voltaram. E naquele clima de festa, de alegria, de emoção, nós cantamos hinos do passado, hinos do presente, hinos que os jovens gostavam, hinos que os irmãos mais maduros gostavam. E aquele processo de adoração, e não houve pausa. Não houve uma pausa para dizer: "Você lembra do louvor?" Não. Simplesmente, quando acabava o louvor, o outro irmão começava a
cantar o refrão, o pastor começava a bater no violão, sucessivamente foi cantando um hino, outro louvor, etc, etc. Nós ficamos ali mais de 2 horas louvando, exaltando e adorando a Deus. E naquela casa, irmãos, caiu sobre nós um clima de alegria, de regozijo, de prazer, de felicidade, que transbordou a nossa alma. Olha que já fazem mais de 5 anos essa noite de adoração, e eu estou relembrando ela com você aqui. Então, quando você adora, independente do lugar, da situação, da circunstância, do momento, isso causa e provoca, aleluia, seja em você ou nas pessoas em sua volta, isso provoca sentimentos de alegria, de felicidade, isso traz e faz com que a pessoa consiga usar a sua fé, tenha esperança, tenha uma expectativa de coisas positivas. Então nós aprendemos com Paulo. Ele estava num lugar por ter feito bem a uma pessoa. É semelhante àqueles 2 ladrões da cruz, né? Vocês lembram? Que olha para Jesus e fala: e aí, se você fosse filho do homem, filho de Deus, por que você não desce daí e tira o senhor e tira a mim também? Mas do outro lado tinha um ladrão que disse: você não teme a Deus, estando na sua própria condenação. Ou seja, não quis entender o motivo pelo qual ele estava ali, porque ele sabia por que ele estava ali. Paulo estava obedecendo a Deus. Irmãos, uma das características da igreja primitiva, que desassocia completamente da igreja da nossa geração, é o texto que diz que os apóstolos, eles se alegravam quando eles sofriam por amor da causa do Evangelho. Olha que coisa interessante. Isso parece antagônico a toda a realidade que nós estamos vivendo, né? Os apóstolos, eles ficavam felizes quando eles apanhavam pela causa do Evangelho, quando eles eram perseguidos pela causa do Evangelho, quando se levantavam contra eles pela causa do Evangelho, quando eles corriam risco de perder a sua própria vida. Isso dava a eles não somente alegria, mas motivação para continuar pregando, continuar evangelizando, continuar compartilhando a mensagem do Evangelho. Hoje, pelo menos no Brasil, eu posso falar o seguinte: nós vivemos uma comodidade. As pessoas têm liberdade de ir e de vir. Pode vir à igreja quando quer, pode vir na terça, na quarta, na quinta. Tem igrejas para todos os gostos, pregadores para todos os gostos, mas muitas das pessoas não têm prazer e vontade de vir à igreja. E quando vem com um sentimento ambicioso: eu vou porque eu preciso de uma porta aberta, eu vou porque estou enfermo e o pastor ora por cura, eu vou porque naquela igreja tem um profeta que revela nome, CPF, RG, etc. A pessoa não vem para adorar a Deus, ela não vem para expressar o seu amor, o seu prazer, a sua alegria de estar na presença de Deus. Eu creio que você não é dessa forma, não, meu amado irmão. Você está aqui porque você ama a Deus e quer expressar esse amor nessa forma de adoração, de louvor e de exaltação. Nós poderíamos estar em outros lugares. Estamos aqui porque amamos estar aqui, porque aqui Deus fala, aqui Deus vê, aqui Deus nos ouve, aqui Deus, aleluia, tem conosco, dá a nós uma experiência fantástica. Adoração. Olhando pelos olhos da razão. Quase meia-noite. Já deveriam estar dormindo. Olhando pelos olhos da razão. Tinham apanhado. Então estavam completamente machucados, com dor, com vergonha, com sinais pelo corpo. Eles deveriam estar em silêncio, curtindo um momento de solidão, um momento de sofrimento. Eles deveriam estar curtindo um momento de sofrimento, luzes apagadas. Eles poderiam estar questionando a Deus por que Deus permitiu que eles estivessem presos. Mas era essa a atitude deles? Não. Mas o que é tão forte aqui, irmãos, não é só a atitude deles estar louvando a Deus. Mas olha o versículo 25 que eu li com os irmãos, diz assim, olha, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, vírgula, e os outros presos os escutavam. Os outros presos os escutavam. Eu estou trazendo uma ministração da Igreja 7 sobre dons, chamada e vocação.
Eu estou falando que, embora o dom seja pessoal e individual, embora a chamada seja pessoal e individual, o dom que Deus me concedeu, Ele não deu para o meu próprio benefício. A chamada que Deus me deu, Deus não me deu para o meu próprio benefício. Deu para o seu benefício, para o benefício de outras pessoas. Quando eu prego, quando eu pastoreio, quando eu lidero, quando eu louvo, são outras pessoas que são alimentadas, tocadas, são outras pessoas que são abençoadas. Os irmãos estão entendendo? Então, se você recebeu o dom da parte de Deus, seja o dom da palavra, o dom da pregação, o dom da liderança, o dom da misericórdia, esse dom não é para o seu próprio benefício. Porque a igreja ela não é um holofote ou um palanque para exaltar o meu nome, para me dar fama. Não, eu estou aqui fazendo a obra do mestre, mas é para o seu benefício. Eu prego aleluia para você, eu ensino você. Claro que eu também estou aprendendo, também estou sendo edificado pela palavra, mas é nesse processo. Paulo e Silas estão louvando aquele que vive e reina eternamente, mas as pessoas que estão próximas a eles, as pessoas que estavam presas, estavam ouvindo, atenciosas, aquele louvor e aquela adoração. Irmãos, já aconteceu, os irmãos sabem que eu não sou um bom cantor, né? Eu sou um péssimo cantor, desafinado, desentoado. Eu começo a cantar o louvor, esqueço no meio do louvor. Mas em quantos lugares eu já estive, às vezes, trabalhando, e você está trabalhando e às vezes no serviço você começa a cantar, né? Trabalhando lá na rua do café, quantas vezes eu estava cantando o hino da harpa cristã, cantando aqueles hinos antigos, e as pessoas próximas da gente, na rua de cima do café, ou na rua de baixo, me ouvia cantando, e se alegrava, se emocionava, mesmo estando totalmente desafinado. Eu trabalhei com um pastor, o pastor era pedreiro, e o pastor estava trabalhando, e às vezes ele tinha um processo de jejum, de consagração, e tinha os dias que ele estava em processo de jejum, de consagração, e não falava com ninguém. Ou eram poucas pessoas que ele falava, e poucas vezes ele falava durante aquele dia, mas o dia inteiro ele estava louvando, cantando, exaltando. Eu estava próximo a ele, quando ele começava a cantar, aquilo também fazia com que eu cantava, e naquele processo de louvor e de adoração, nosso trabalho não era fácil, às vezes estávamos evocando um muro enorme, um sol quente, mas adorando a Deus, nós sentimos a presença de Deus, a graça de Deus vinha. Meu amado irmão, as pessoas que estão próximas a você, quando veem você adorando a Deus, elas são impactadas pela sua adoração. E embora a direção da sua adoração é a Deus, as pessoas que estão em sua volta também são tocadas, contagiadas e iluminadas pelo processo da adoração. Você já conviveu perto de uma pessoa que é resmungona? Você já conviveu perto de uma pessoa que reclama de tudo? Eu não tenho muita paciência, não. Eu não tenho muita paciência. A minha esposa, ela murmura um pouco. Minha esposa, às vezes, acorda e reclama. É porque as crianças deixou aqui, porque o Rafael deixou aqui. Eu falo, para de reclamar, vamos viver a vida. Mas vocês parecem que eu tenho 5 filhos dentro de casa. É a Berenice, é a Brenda, é o Rafael. Meu amor, vamos louvar a Deus, exaltar a Deus. Porque quando você está perto de uma pessoa ranzinza, reclamona, que murmura tudo, aquilo afeta a sua fé, afeta a sua alegria, afeta a sua espiritualidade. Agora, quando você está perto de uma pessoa que está alegre, que canta, que brinca, que fala coisas da parte de Deus, isso edifica a sua fé, isso traz ânimo para a nossa alma, para as pessoas de sua volta. Enquanto Paulo e Silas estão louvando e adorando, aqueles que estavam próximos a eles estão ouvindo eles adorarem. Então a sua adoração não tem só o destino na sua vertical, mas na horizontal. Quantas pessoas são tocadas quando você louva, quando você adora, quando você exalta, quando você bendiz o nome do Senhor Jesus. Eu já contei aqui, vou repetir com você. Testemunho que mais me marcou na minha vida. Foi o pastor Marcos Santos Fontana, que no Rio de Janeiro, uma mulher em estado terminal, foi colocado em um quarto para morrer, câncer na face. O câncer já havia tomado quase toda a face dela. As dores eram tão profundas que os médicos davam morfina para ela. E naquele quarto que os médicos esperavam ouvir só a reclamação, murmúrio, gritos, ela cantava, louvava e adorava a Deus. E naquele corredor, que deveria ser um corredor escuro, pesado, triste,
porque aquela mulher estava no processo terminal, sentindo dores. Aquele corredor era iluminado pela paz e pela graça, porque aquela mulher estava louvando, adorando e exaltando ao Senhor Jesus. Meu irmão, nós precisamos adorar a Deus em qualquer situação. Mas, pastor, o motivo pelo qual eu estou aqui, porque nós queremos entender, Paulo está preso porque fez o bem. Paulo está preso porque obedeceu a Deus. Paulo está preso porque está na direção do Espírito Santo. Mas mesmo naquela situação, ele não se deixou abater. Pelo contrário, ele adorou a Deus e a adoração mudou toda a situação e circunstância que ele estava. Por quê? Porque o versículo seguinte diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Irmãos, quando você louva, quando você adora, aleluia, a sua adoração tem o poder de quebrar correntes. A sua adoração tem o poder de quebrar cadeias. É claro que aqui é cadeias físicas. É claro que aqui é cadeias reais, literalmente falando. Mas eu estou falando sobre cadeias emocionais, cadeias psicológicas. Quantas pessoas estão presas em cadeias psicológicas? Quantas pessoas estão presas em cadeias mentais, cadeias emocionais? Eu já disse para os irmãos, em testemunhos aqui, que eu fui fazer campanha na casa dos irmãos, eu fui na casa, uma vez eu fui na casa de uma mulher para fazer uma oração, chegou lá, ela estava com as luzes todas apagadas, ouvindo um hino melancólico, triste, angustiada. Eu entrei, abri as portas, acendi a luz, mandei quebrar o CD que ela estava ouvindo, disse, misericórdia, pastor, eu jogo isso fora. Esse hino, em vez de levantar a sua moral, está batendo você, colocando você num estado de depressão. Não, irmão, vamos louvar e adorar a Deus com prazer, com alegria, com motivação. A adoração, ela quebra cadeias. Os irmãos estão entendendo? A adoração, ela quebra cadeias. Não sei se acontece com você. Exemplo meu exemplo pessoal. Quando eu estou enfrentando um momento difícil, eu fico introvertido. Eu acabo me fechando. Quando acontece um problema dentro da igreja, eu não falo que vai sair da igreja. Quando acontece uma questão que sai fora da minha condição de resolver, eu fico em silêncio. A minha esposa pergunta, por que você está calado? Por que você está em silêncio? Eu sempre sou muito brincalhão, faço piada com tudo. Por que você está quieto? Porque eu estou introvertido. Eu estou pensando naquela situação. Porém, meu amado irmãos, até determinado ponto eu posso ficar introvertido. Mas eu preciso entender que a partir de determinado momento eu passo a ficar preso naquela situação, naquela circunstância. E eu não quero ficar preso em uma situação de derrota. Eu não quero estar preso numa circunstância de miséria, não. Então eu prefiro adorar a Deus. Porque mesmo que esteja acontecendo um processo de caos, eu sei que o meu Deus é poderoso para resolver absolutamente tudo. Então, seja em casa, no trabalho, aqui na igreja, eu devo adorar a Deus. Aleluia. Seja no momento de alegria, de felicidade, eu devo adorar a Deus. Seja no momento de dor, de enfermidade, eu devo adorar a Deus. Porque a adoração, ela muda o ambiente. A adoração, ela muda a circunstância. A adoração, ela quebra o laço, tira o embaraço, abre, aleluia, as cadeias, quebra as algemas, aleluia, realiza o milagre. A adoração, ela não mexe somente com a questão, com a esfera física, mas principalmente com a esfera espiritual. Quando você sabe que coisa fantástica isso? A adoração, ela não mexe somente com a esfera física. Eles estão cantando, verbalizando o seu louvor, a sua adoração. Os presos estão próximos a eles, estão sendo contagiados com aquela melodia, com aquele louvor. Mas esse louvor está chegando ao trono da graça do Senhor. E o Senhor envia algo que vai chacoalhar os alicerces daquela cadeira do penitenciário e vai abrir as portas. Então o nosso louvor, ele não influi somente aqui, mas ele atinge o mundo espiritual. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Os irmãos estão entendendo? O pastor Boião Chu veio ao Brasil alguns anos atrás, fazendo uma campanha, fazer um negócio, não foi um missionário, não me lembro bem. E ele disse o seguinte, que nós
estamos tão acostumados com o nosso país que nós perdemos a sensibilidade espiritual. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos, nós veríamos tanta desgraça, tanta miséria no mundo espiritual, demônios, perturbação, opressão, etc, etc. Ele falando sobre isso, ele disse que a percepção dele era que o Brasil estava completamente inundado com demônios. Antes dele pregar, ele procurava de 3 a 5 horas para quebrar aquela nuvem, aquela barreira espiritual. Para que eles pudessem sentir com liberdade para subir a tribuna e pregar a palavra do Senhor. Meu amado irmão, e eu entendo isso, porque realmente, quando você liga a sua televisão para assistir o noticiário, é só notícias ruins. Só de morte, é pai que mata filho, filho que mata pai, são só notícias ruins. As pessoas estão perdendo a força, o vigor e a vontade de vir à igreja, porque elas estão sendo abatidas pelo reino espiritual. Mas eu e você estamos aqui, e o nosso louvor ele triunfa no meio das trevas, o nosso louvor ele triunfa no meio da perdição. Quando nós louvamos a Deus, vou repetir novamente, cadeias são quebradas, pessoas são abençoadas. Eu vou finalizar essa palavra e eu repetir novamente. Eu sempre disse para os irmãos. No início dessa ministração sobre adoração, eu disse, repito novamente, a adoração não é música. Música faz parte da adoração, mas a música não é o todo da adoração. Mas eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu queria o dom do louvor, porque eu queria cantar. Queria não, né? A minha esposa fica sempre falando, você é desafinado, você é desentoado. E você fica tentando cantar, deixa que outros cantem, deixa que outros cantem, deixa que outros louvem a Deus, que você é isso, você é aquilo. Eu falo, não tem problema, aleluia. Enquanto você tem uma voz lindíssima, se preocupa com som, com microfone, com playback, porque minha voz não está muito boa, eu estou desafinado, estou desentoado, mas estou cantando. Estou cantando, os irmãos da igreja, ela chegou para mim e disse assim, engraçado, quando você canta, a igreja canta junto. Eu canto, os irmãos não cantam, até porque os irmãos querem ajudar, sabe que eu sou tão ruim, que eles só vão cantar para ajudar o pastor. E ainda todo mundo no processo da adoração. Então, meu amado irmão, vamos adorar o Senhor, porque a adoração, ela quebra barreiras, ela quebra algemas, ela muda o ambiente, independente do porquê, da circunstância e da situação. Independente do lugar que você esteja. Às vezes nós estamos em lugares que são terríveis, né? Como eu disse para os irmãos. Em lugar que tem dor. O pastor Napoleão Falcão disse que foi chamado para fazer uma oração para o irmão que estava no estado terminal para morrer. Ele disse que quando ele entrou no quarto daquela irmã e foi orar por ela disse, pastor, não ore por ela. E ele disse, por que eu não devo orar por você? Ela disse, porque Deus falou comigo que vai me levar. Aí ele disse, mas eu vim aqui para orar para você ser curado. Não oro porque Deus vai me curar. Eu já disse que vai me levar. E ele disse, mas o que eu faço? Eu vou, canta. Canta. Vamos adorar a Deus aqui. E aí ele começou a cantar no harpa, 2, 3. E enquanto ele cantava, ele disse, olhando para o rosto daquela mulher, o rosto daquela mulher começou a se transfigurar. Ela olhou para cima e ele dizia, eles estão vindo. Eles estão vindo. E ele olhava para cima. O pastor Napoleão conta isso. Ele simplesmente via o telhado, mas ela via anjos. Ele via telhado, ela via anjos. De repente o ambiente se encheu de uma graça profunda e tremenda. E aquela mulher dormiu no Senhor, em paz e com felicidade.